A Ucrânia proíbe festas nestes dias de celebrações nacionais e deixa um pedido a quem está no estrangeiro. A União Europeia pondera avançar com uma missão de treino ao exército ucraniano. Os 27 podem chegar a um compromisso já na próxima semana. Portugal vai decretar o estado de calamidade na Serra da Estrela. Esta segunda-feira, 3 incêndios em Viana do Castelo e Vila Real preocupam as autoridades. UNITA fecha a campanha eleitoral para as eleições de quarta-feira num comício que encheu as antigas instalações da Feira Internacional de Luanda. – 23 e 24 de agosto são dias importantes para a Ucrânia. Dia Nacional da Bandeira e Dia da Independência do país. Zelensky teme novos ataques nestas datas, altura em que também se assinalam os 6 meses do início da ofensiva russa. O presidente ucraniano proibiu qualquer celebração para evitar aglomerações, mas deixou um pedido a quem está fora do país. Caros ucranianos, especialmente nestes dias quando celebramos o dia da nossa bandeira e o dia da nossa independência, se estiverem no estrangeiro, falem da Ucrânia, usem a bandeira nacional e espalhem a verdade sobre os crimes cometidos pelos ocupantes. E os crimes continuam a aumentar. Em Kharkiv, na semana passada, um míssil russo atingiu um edifício de 3 andares na zona de Saltiv. Morreram 25 pessoas, incluindo várias crianças. A operação de resgate terminou na segunda-feira. Há ainda 8 corpos por identificar. No hospital, 40 pessoas ainda internadas. Em dias que se avizinham mais perigosos, também as equipas de futebol estão em alerta. A Liga arranca esta semana, mas com novas regras. Os jogos serão à porta fechada, tem o exército a acompanhar e todos os estádios têm de ter abrigos aéreos em caso de ataque. A União Europeia quer aumentar o envolvimento no esforço de guerra de Kiev e os 27 ponderam avançar com uma missão para formar soldados ucranianos. A decisão vai ser discutida na próxima semana. Parece-me razoável que uma guerra que continua e parece que vai durar exija um esforço não só em termos de fornecimento de equipamento, mas também em termos de treino e ajuda para a organização do exército. E é isto que está a ser discutido entre os Estados-membros e será discutido politicamente na próxima semana. Na próxima segunda-feira, em Praga, no Conselho de Ministros da Defesa. E espero que seja aprovado. Na Rússia, durante o discurso para celebrar o Dia da Bandeira, Vladimir Putin falou sobre o futuro e sobre a educação dos mais novos. A bandeira nacional, tal como a bandeira vermelha da vitória na Segunda Guerra Mundial, serve para educar a geração mais nova sobre os valores do patriotismo, cidadania e responsabilidade pelo futuro da pátria. Nesta segunda-feira, a Ucrânia reconheceu que cerca de 9.000 soldados foram mortos desde o início da invasão russa. Durante uma intervenção num fórum em Kiev, o comandante-chefe do exército disse que as crianças ucranianas precisam de atenção especial porque os pais estão provavelmente entre os heróis que foram mortos. Foi uma das raras declarações de oficiais ucranianos sobre as perdas militares de Kiev. A Rússia acusa a Ucrânia de estar por trás do ataque à bomba que matou a filha do ideólogo russo Alexander Dugin, um dos aliados mais próximos de Vladimir Putin. Segundo as agências de informação russas, a autora do ataque é uma mulher de nacionalidade ucraniana, nascida em 1979, que chegou à Rússia em julho com a filha menor e que já fugiu para a Estónia. Nesta segunda-feira, Vladimir Putin lamentou a morte de Daria Dugina, que classificou como um crime vil e cruel. Também o pai da jornalista assassinada falou pela primeira vez sobre a morte de Daria. Nas redes sociais disse que a filha foi brutalmente assassinada à frente dos seus próprios olhos por um ataque terrorista da Ucrânia.
O governo de Kiev já respondeu, voltou a negar qualquer ligação com o ataque e disse que os documentos e as imagens que estão a ser divulgados pelo Kremlin são falsos. É claro que a Ucrânia não tem nada a ver com a explosão, porque não somos um Estado criminoso e não somos um Estado terrorista. Para Mikhailo Podolyak, conselheiro de Volodymyr Zelensky, a propaganda russa vive num mundo fictício ao acusar uma mulher ucraniana e a filha de 12 anos pela autoria do ataque. Daria Dugina morreu no sábado à noite na explosão de uma bomba que foi colocada no seu carro a cerca de 20 quilómetros de Moscovo. Pai e filha voltavam de um festival nacionalista. Portugal vai decretar o estado de calamidade para responder às necessidades da região da Serra da Estrela, afetada por um grande incêndio no início deste mês. A decisão foi anunciada pela Ministra da Presidência. Segundo Mariana Vieira da Silva, o estado de calamidade será decretado pelo Conselho de Ministros e dará condições ao Estado e às autarquias. Esta segunda-feira, o incêndio que deflagrou na Samardã, no Concelho de Vila Real, entrou em fase de resolução, mas vai manter-se no terreno um forte dispositivo em operações de rescaldo e de vigilância. Também dominado está outro dos incêndios que preocupava as autoridades, no distrito de Viana do Castelo. Ao final da noite, continuava o fogo que está a queimar uma área de pinhal no concelho de Mesão Frio e um incêndio que começou esta segunda-feira em Paredes, no distrito do Porto. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou em risco máximo de incêndio mais de 100 concelhos. O perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões do continente, pelo menos até sexta-feira. A UNITA termina a campanha eleitoral apelando aos angolanos um voto na mudança. No Kazenga, arredores da cidade de Luanda, juntaram-se milhares de apoiantes de Adalberto Costa Júnior. O candidato à presidência atacou a governação do MPLA e enumerou vários problemas do país. O líder da UNITA apelou aos cidadãos para que no dia 24 se certifiquem da verdade eleitoral nas proximidades das assembleias de voto. Angola quer uma nova relação entre a sociedade e o Estado. Dia 24, vocês estão a dizer que querem uma nova relação entre a sociedade e o Estado. Que esta ampla frente para a alternância, que está hoje representada nas listas da UNITA, todos os angolanos perceberam que a vitória desta ampla frente nas listas da UNITA representam a realização de Angola, representam a realização do seu sonho. Adalberto Costa Júnior encerrou a campanha reiterando as queixas que tem relativamente ao processo eleitoral. Sublinhou a confiança que o seu partido deposita nos observadores internacionais. Deixou claro que Cabo Verde é, na CPLP, o tipo de democracia que Angola pode seguir. José Kundi, Euronews, Luanda. Foi negativo o resultado do teste de detecção de drogas realizado pela primeira-ministra finlandesa Sanna Marin, uma informação avançada pelo governo. A chefe do executivo submeteu-se ao referido teste no dia 19, após divulgadas imagens que a mostravam a dançar e a festejar com amigos numa residência privada. Já chegou ao Brasil a urna com o coração do imperador Dom Pedro I. O avião foi escoltado para o espaço aéreo brasileiro por caças e recebeu uma recepção de chefe de Estado no aeroporto de Brasília. O coração de Dom Pedro está no Brasil no âmbito das comemorações dos 200 anos da independência do país, mas volta para Portugal no dia 9 de setembro. O antigo jogador da NBA, Dennis Rodman, quer ir à Rússia ajudar a atleta norte-americana Brittney Griner, retida desde fevereiro e condenada a 9 anos de prisão por posse de marijuana. A notícia foi avançada pela NBC. O 5 vezes campeão da NBA tem uma boa relação com Putin e quer aproveitar a diplomacia para levar de volta aos Estados Unidos a colega da modalidade.